Quero vos convidar, por gentileza, abra na palavra do Senhor Jesus, na epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6, verso 17. Epístola de Paulo aos irmãos em Gálatas, aos Gálatas, capítulo de número 6, verso de número 17. Sou grato a Deus, irmão, por essa oportunidade que mais uma vez Ele nos concede em aqui estar neste domingo. Eu não sei se eu parei para estudar um pouco, e já no meu quarto lá estava um calor, aqui está um calor, não sei se é só para mim, mas o que eu sei é que isso é temor de Deus. Eu sei que Deus tem uma palavra para nossas vidas, e eu creio que Ele vai continuar a falar em nossos corações. Quando eu me sinto nervoso assim, mais do que o normal, eu acho isso uma maravilha. É sinal de que Deus está ouvindo as minhas orações ou as nossas orações. Uma certa feita alguém dissera à luz da Bíblia que Ele cresça e que eu diminua. Epístola de Paulo aos irmãos em Galáxias, capítulo de número 6, versículo de número 17. A versão que eu tenho em mão diz assim: quanto aos mais, ninguém me amoleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Vamos ler mais uma vez. Quanto aos mais, ninguém me amoleste, porque eu trago no peito, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Querido em Cristo Jesus, essa palavra Deus me deu há um tempo. Eu confesso que desembarquei anteriormente, parei para estudar um pouco, embarquei mais uma vez, ficava falando lá, estudando um cadinho, após ter do culto desta manhã, da manhã profética, cheguei em casa, comi o grude, como alguns dizem na Bahia, ou chap-chap, e alguém pergunta, o que é chap-chap? É o rango, estava bom. E depois eu entrei no quarto e minha disjuntora ou minha esposa, ela perguntou, ei, você já tem muito tempo aí? Eu digo, quanto tempo que eu tenho por aqui? Há uns 4 horas e pouco. Eu digo, tá pouco? Deixa eu continuar. E é verdade que lendo esse texto, estudando um pouco sobre ele, eu entendi que não aprendi praticamente nada sobre ele, mas o que está no meu coração é isso que eu vou falar. E o texto lido, eu vou repetir mais uma vez, foi: quanto ao mais, ninguém me amoleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Uma outra tradução diz: ao demais irmão meu, não me inquiete, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo Jesus. Esse capítulo aqui da Epístola dos Gálatas, aos Gálatas é o último capítulo e o penúltimo versículo. É verdade que a partir do capítulo 1 dessa epístola, eu prestei atenção lendo muito devagar, eu percebi que ali Paulo está ensinando a igreja gentílica para não aderir o que a igreja apostólica estava impondo uma vez mais. Esta epístola Paulo aqui trata para os que ele ganhara na fé, para não retroceder, para não voltar à circuncisão. Porque Paulo fala nesta epístola, no capítulo 2, que ele foi ter com os irmãos, o apóstolo antes dele, em Jerusalém. Logo, depois de 3 anos da sua convenção, quando ele lá chegara, segundo ele, a epístola diz que ele desejava obter conhecimento, obter algo deles, mas nada fora agregado. Ou seja, aquilo que Deus dera a ele, não houve não teve acrescentamento, ou não acrescentou nada, porque a visão de Pedro, a visão de Tiago, a visão de João era mais voltada para a circuncisão. Logo, ele era o apóstolo da incircuncisão. O que é isso? Logo ele está dizendo, quando Tito chega lá, a história diz que ele é persuadido para se fazer a circuncisão
uma vez que chegara a Deus, não é mais necessário circuncidar, porque a circuncisão servira só de alho, servira só de ponte, servira só de base para apontar para Jesus, que é o nosso Senhor. O que eu quero lembrar-nos que uma vez que nós recebemos esta graça, não vale a pena retroceder, não vale a pena voltar atrás. O que vale a pena é o que a Bíblia diz: prosseguir avante para o alvo, que é Cristo Jesus. Então ele fala e começa a tratar da doutrina que recebera. E a história diz, amados em Cristo, acerca da palavra que ele larga, marcas. Eu li e a bordo um varão leu. E ele leu e disse, marcas. Acredite, toda vez que eu lia, eu só via marca no singular. E ele lendo, eu ouvi marcas. Eu disse, é marcas e não marca. O que é isso? Ele está falando ali, irmão, não só de algo que aconteceu no singular, mas no plural. Ou seja, estas marcas aqui eram marcas que ele passara por intermédio de quarentenas, chicotadas, quarentenas menos uma, e isso marcou o seu corpo. Mas ele diz que se gloriava no sofrimento, porque o viver para ele é o ganho em Cristo. E com isso aqui nós vamos aprender um cadinho mais. Vamos lembrar, quero acreditar que é lembrar um cadinho mais. Fala, irmão, dentro da história, segundo historiadores, 3 tipos de pessoas eram marcadas. 3 tipos de pessoas eram marcadas. Qual é a primeira pessoa, qual é o primeiro tipo que o Senhor quer falar? O primeiro tipo que eu digo aqui à luz da história, chamada esta bíblica, é os escravos. Os escravos, na época, eles eram marcados. Pegava-se o sinete, ou na verdade o ferrete, que era um instrumento de ferro. Nesse instrumento na ponta tinha normalmente uma letra, e era a letra do senhor dos escravos. Ali o carrasco ou o ferreiro colocava sob a brasa e colocava no peito ou no braço do escravo. Com isso ele marcava aquele escravo que era dele. Se porventura aquele escravo se perdesse e alguém o encontrasse, por intermédio da marca, dava para identificar quem era o seu senhor. Agora permita aplicar a nós outros. Eu e você éramos escravo, logo continuamos ainda escravo. Explica. Ora, tanto a palavra escravo como a palavra servo, à luz do grego, são a mesma coisa. Nós éramos escravo do pecado, escravo e vivia na empeito, servindo o inimigo. Mas aquele que é poderoso nos resgatou com mão de ferro da mão do inimigo, e nós agora somos servo ou escravo, como você queira, mas do Deus que pode todas as coisas, do Senhor que fez os céus e que fez a terra. Com isso nós temos a marca, e esta marca está em nós. E a Bíblia diz em Romanos capítulo de número 6, versículo de número 17 e versículo de número 18, que uma vez que fomos comprados, eis de escravo fomos santificados e justificados em Deus. E a pergunta é: quem é que nos justifica? Romanos, a epístola, capítulo 10 e versículo 4, a Bíblia diz que é Jesus Cristo que nos justifica. Você é marcado e justificado em Cristo Jesus. Aleluia. Somos marcados. A segunda classe de pessoas que era marcada eram os soldados. O soldado, quando ele era leal ao seu general ou ao seu rei,
ele tinha a marca. E uma vez que tinha a marca, ele estava dizendo: eu sou fiel ao general. Não é aos generais, é ao general ou ao meu rei. Uma vez que ele assim estava, logo era identificado, porque ele sabia quem era o general. Esta igreja é marcada como soldado de Cristo. Temos um general que é Jesus, temos um rei que é Jesus, e essa igreja marcha como soldado, marcado na alma ao encontro dos céus, para a glória de Deus. Só quem é marcado aqui, só quem é marcado. Aí Paulo fala na segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, que ninguém que milita nesta milícia como soldado não tem com que se envergonhar. Por quê? Porque nós manejamos a sã palavra de Deus. Ela é a arma que eu e você, como soldado de Cristo, estamos usando para guerrear contra as astúcias ciladas de Satanás. Você é marcada por Deus, você é marcado por Deus, você tem a marca. E alguém diz: a marca da promessa, a glória de Jesus. Oh, glória! A terceira classe de pessoas que era marcada é os chamados sacerdotes de Baal, ou adoradores de divindades. O que me chama a atenção, amado, que eles eram tão devotos, que a história diz que ele se marcava, ou se deixava ser marcado. Explica, irmão. Logo, a Bíblia diz no primeiro livro do Reis, capítulo de número 18, versículo 28, que os profetas de Baal e os profetas de Acera, ou Acerá, eles invocavam a Baal, e se chicoteava. E na ponta desse chicote havia as lâminas ou chumbos, e eles se cortavam, se marcavam na adoração a Baal. Eles eram adoradores de Baal. Agora tem muitos também que servem sem perceber e se marcam, mas não marcam numa marca de Cristo. Amados, eu peço licença para falar. Tem pessoas que se marcam por fora, mas por dentro não dá o deslumbre de se marcar. Pregando em 2 dias seguidos em Angra dos Reis, uma irmã chegou a mim me indagando e disse: olha, a minha pastora já está cansada. Eu digo: de que, minha irmã? É porque o grupo de jovem, através de ele se desvia hoje, vai naquele ateliê ou naquele lugar que faz tatuagem, coloca a tatuagem, volta no culto seguinte e pede perdão. Com isso ele motiva a juventude a fazer tatuagem. Ele pede a pergunta: e aí, meu irmão, o que é que você me diz? Eu disse: pergunta para tua pastora, ela vai te ensinar. Irmão, me dá licença, eu não quero de maneira nenhuma ferir alguém, longe de mim, mas o que eu entendo à luz da Bíblia é que a Bíblia fala aonde? Levítico capítulo 19, versículo de número 28, ele diz proibindo, para que eu não mutile o meu corpo, para que eu não marque o meu corpo. Leia com calma, irmão. A pessoa que veio a Cristo e já tem tatuagem, é normal, porque a Bíblia chama de tempo de ignorância. Uma vez em Cristo, uma vez em Deus, já não pode fazer mais a sua própria vontade, mas sim a de Deus, porque quando eu faço a minha própria vontade, eu estou dizendo: eu sou o meu Senhor, eu me
me mando, eu me dirijo, eu caminho do jeito que eu quero, porque eu não sou servo, mas em nome de Jesus, aqui tem um dono, aqui tem um Senhor, aqui quem manda é o rei, aqui quem fala é o rei, e o rei está dizendo: anda nos meus trilhos, anda no meu caminho, anda na minha palavra, anda no meu caminho e sereis perfeitos. Aleluia. Os adoradores, devotos às suas entidades, se marcavam de tudo quanto era jeito, mas os adoradores de Deus também são marcados. E qual é a marca, evangelista Giovano? Epístola aos Efésios, capítulo de número 1, versículo 13. A Bíblia diz que uma vez ouvido a palavra da verdade, escrito nela, foste selado com o Espírito da promessa, o qual a Bíblia diz: a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros, tem verdadeiro aqui, tem verdadeiro, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, em verdade. Deixa eu ver os adoradores aí, deixa eu ver, você é adorador de Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Marcados, todos em Cristo é marcados. E eu estava lendo e Deus disse: leia lá onde? Segunda carta aos Coríntios, se quiser acompanhar, por favor. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 5, a Bíblia diz que uma vez que Paulo, juntamente com Barnabé, atravessa a Macedônia, ele diz que a luta, as marcas não diminuíram, pelo contrário, tornaram-se pior. E ele conclui dizendo no versículo, qual versículo? Segunda carta de Paulo aos Coríntios 7, versículo 5. E houve lutas internas, o versículo diz, e luta interna, como tremores. Eu e você, irmãos em Cristo, enquanto vida tivemos e morarmos nesta terra, é luta que vamos atravessar, mas o bom é que não estamos atravessando sozinhos, nós estamos atravessando com o grande general, aquele que é o teu Senhor, aquele que é o teu protetor, aquele que te guarda, aquele que te protege. Você não está sozinho, você não está sozinha, você tem a marca de Deus, a marca de Cristo. Você tem, deixa eu ver se tem, deixa eu ver, Deus está conosco, aleluia. Esses tremores, Paulo se gloriava em Cristo, Paulo se maravilhava em Cristo, porque ele tinha como vanglória ou como glória. E é nessa epístola que ele diz: eu me gloreio em Cristo. Ele é tão extraordinário que ele se gloriava nas tribulações. Quando ele, uma vez preso no físico, em cadeias, ele chega a dizer: eu estou preso, mas a palavra de Deus não está. E o que quer dizer com isso? É que porventura você está sendo marcado por algumas percas, ou por algumas calúnias, não sei, por prova em A, B ou C, não sei. O que eu sei é que isso é um processo, e todo processo tem uma caminhada, e a caminhada é sucesso lá na frente, porque Deus, Ele não nos enganou. Ele está dizendo: no mundo tereis lutas, no mundo tereis marcas, mas estas marcas vai apontar eu em você. Quem acredita tem marca de Deus na tua vida, tem marca de Deus. E através dessas marcas você é marcado também. Prova, Ezequiel capítulo 9, versículo 3.
versículos anteriores, foi que aquela hoste de anjo ia matar todos aqueles moradores. E nesse capítulo, qual? Ezequiel 9. A Bíblia diz que Deus dissera: não poupa a ninguém, mata velho, mata criança, mata mulheres, mata todos. Mas no versículo 3 ele diz: ao homem que tinha o tinteiro sobre os seus cintos, sobre os seus lombos, marcai aqueles que estão clamando contra a profanação do templo, marca eles, protege eles, livra eles, porque eles eu irei te guardar. Se você não está a favor do que o mundo apresenta, você está marcado por Deus, você tem um diferencial por Deus. Deus está dizendo: eu te marquei, eu te marquei, eu te marquei, eu te marquei. Diga para você mesmo: como é que eu digo para mim mesmo? No seu coração: eu sou marcado, eu sou marcado, eu sou marcado por Deus. Aleluia, Senhor, me dá graça. Aí eu estava lendo bem devagarzinho, e eu fiz um esboço. Lembrei do tempo que eu fazia seminário. Aí não consigo acompanhar, mas Deus está nos dando graça. Eu disse: Senhor, depois daí, ele disse: tem sinais e tem marcas. Tem sinais que eu vejo de longe e apresento de longe, e tem marca que eu vejo de perto e apresento de perto. Onde é que está isso, meu irmão? Êxodo capítulo 12, versículo 13. Coloca sobre os umbrais da porta a marca do sangue do cordeiro, porque à meia-noite Deus iria passar, o anjo da morte iria passar, porque Deus o mandara. Mas quando tivesse a marca, o sinal do sangue que você tem, que eu tenho, essa igreja tem, toda a tribulação irá passar por cima, irá passar adiante, não irá te tocar, não irá permitir que você viesse ser atingida. Por quê? Por causa do sinal, por causa da marca do sangue. Alguém diz: irmão, o texto diz sinal. Eu digo: é verdade, porém há uma vez que o sangue fora colocado, depois de seco, você há de concordar comigo, depois de seco ia ficar como marca, ia ficar como marca. E essa marca é a pessoa de Jesus na nossa vida. Este sangue é tão poderoso que se você na presença, cheio da marca de Deus, quando se apresentar e alguém vier contra você, irmão André, ele vai ser impactado, porque você só precisa falar: há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Quem ainda acredita? Quem ainda acredita? Há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus. E esse sangue, além de nos marcar, nos perdoar, nos purificar, nos renovar, nos encher e nos der a vida. Você está vivo, você está vivo, você está vivo por causa da marca do sangue de Deus na sua vida. Aleluia, aleluia. Vamos caminhando para o final, que eu me empolguei. Quando esse sangue vem, ele vem para nos dar vida, e temos vida nele, vivemos nele e para ele. Eu volto a dizer, o processo é como Davi estava pastoreando. Ali é o processo. Ele chega diante do sacerdote e profeta Samuel na mesa, e ali há uma promessa liberada. Após ele concluir ser rei,
a promessa é concretizada. O que eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, talvez alguém diga, você está sendo repetitivo, mas eu vivo debaixo de promessa. Esta igreja vive debaixo de promessa. Se não fosse as promessas, ninguém estaria aqui, porque estamos aqui por causa das promessas de Deus. Mas, irmão, eu fui marcando, houve 1, 2, 3, 200 profecias e não se cumpriu. Aquele que usou o marcado ou a marcada para falar essa profecia, Deus usou e vai dizendo para você: fica tranquila, fica tranquila ou tranquilo, porque eu estou neste negócio, eu irei realizar aquilo que eu falei. Números, capítulo de número 23, verso 19, acredito eu. Deus não é homem para que minta, nem tampouco filho dos homens para que se arrependa. Porventura falaria e não cumpriria, ou diria e não falaria. Ele vai cumprir. Só quem acredita, ele vai cumprir. Aleluia, aleluia. Ele vai cumprir. Aí agora vamos terminar. Temos que ter marcas internas. E pode ser que aquele que está de junto da gente, ou que se aproxima da gente, não veja essas marcas. Porque Davi, ele tinha marca. Ele fora prometido, ele tinha promessa. E eu lembro que no capítulo de número 17 de 1 Samuel, versículo não vou lembrar, mas estava para lá dos 40, quando ele veste as roupas de Saul, e a Bíblia diz que ele diz: não dá para me sair com essa roupa, toma teu trem de volta, palavra minha. E ele sai com toda a empolgação para matar Golias. Naquele exato momento ele ainda era anônimo, nem o rei sabia quem era seu pai, que tribo era a dele. E ele pergunta para Abner, Saul pergunta para Abner: me diz de quem é filho este jovem. E Abner diz: vive o Senhor teu Deus, que eu não sei. Quando ele volta com o troféu, a cabeça do filisteu, a primeira pergunta de Abner foi: de quem é o seu pai? Que tribo é a tua? Ele fala: o meu pai é o menor. Aleluia. O meu pai é o menor, porque o pai dele aqui na terra, ou lá na terra que vivia, era o menor, mas o Pai nosso, e também pai dele na época, é o poderoso, é o maior, é o que pode, é o que faz, é o que revela, é o que sara, é o que cura, é o que restaura a sua igreja. Termino aqui, me dá 2 minutos. 2 de marinha normalmente é quase que 10, tá? Quando Jacó, uma vez que suplantou a primogenitura do seu irmão Esaú, logo foi falado que ele iria morrer após a morte do seu pai Isaac. A mãe então dá conselho e ele sai à casa de Labão. Chegando lá, a história diz que ele vivera lá por 20 anos, irmão. Eu estava falando com um obreiro esses dias que eu passei lendo Gênesis há muito tempo, voltei lendo e passei correndo. Quando eu falo correndo é sem pressa, mas meu pastor, eu li um negócio tão gostoso por esses dias em Gênesis, exatamente sobre o que eu estou falando. Jacó, ele passara 20 anos. E quando ele estava regressando para a casa dos seus pais, passaram 20 anos aonde? Em Labão, em algum lugar ali por Ur dos Caldeus, não sei o lugar certo. Acho que a palavra é Pará, ou Parã, como você quiser. E ele retornando porque Deus mandou, volta para a sua casa. E ele retornando, a história diz que Labão foi encontrá-lo e ia matá-lo. Mas Deus visita Labão na noite e diz: não toque nele nem para bem nem para mal, porque ele é meu,
Ei, deixa eu falar com você, você é marcada de Deus, você é marcado de Deus, você é de Deus, você é de Deus. Ninguém vai te tocar. Mas só que Raquel pega um dos deuses ou alguns deuses de Labão, e Labão vai atrás. Chegando lá, ele diz: por que você pegaram meus deuses com Jacó? Jacó disse: a quem você encontrar, ou na tenda em quem você encontrar, matai-o. E eles passaram pente fino em todas as tendas, não encontraram, porque Raquel escondeu debaixo de uma cela. Só que quando ele chega no versículo de número 31, capítulo de número 31, a partir do versículo 38, depois lá em casa, sem pressa, Jacó chega e diz: você olhaste em todas as tendas e encontraste? Porque vieste contra mim para fazer o mal? Porque, olha isso aqui, 20 anos eu trabalhei para ti, e 10 vezes, por 10 vezes, você mudou o meu salário. Você dizia: a todas que nascer maiada é sua, todas que nascerem tipo de uma cor só é sua, mudando por 10 vezes, porque Deus era com Jacó. Só nascia quando dizia: as maiadas vai ser suas, não as pardas, só nascia a maiada. Eu profetizo essas bênçãos sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Tudo que você colocar vai prosperar em nome de Jesus. Aquilo que estava dando errado, jamais vai dar errado, vai dar certo, porque Deus está dizendo: eu vou mudar o quadro em nome de Jesus. Ele fala 3 vezes: você mudará meu salário. 20 anos eu trabalhei por você, 14 anos pelas minhas 2 mulheres, 6 anos tomando conta do seu rebanho. Escute isso aqui, que foi isso que eu li. Eu disse: rapaz, eu nunca tinha visto isso. Ele disse: durante o dia, por 6 anos, eu trabalhava no sol castigante a minha pele. Durante a noite, eu ia atrás para guardar as ovelhas da geada, e aqueles que eram devorados, você me cobrava, e eu em nada lhe devi, em tudo eu fui justo. Ele está dizendo o seguinte: eu fui justo diante de Deus e diante de você. Se tem alguém aqui que é injusto nesse exato momento, ele está dizendo: é você. E Deus está dizendo para mim e para você: se você está sendo justo, justo na medida do possível, que é possível ao homem, Deus está dizendo: é hora de te exaltar sim, porque Deus não olha para o meu e o seu pecado. Não estou dizendo que não pecamos, mas Deus está dizendo: eu sei que você falhou, eu sei que você falha, mas os meus olhos estão além disso, os meus olhos estão além disso. O que Ele requer de mim e de você é que não continuamos na falha, e em nome de Jesus não iremos continuar de maneira nenhuma. Vamos prosseguir avante pela fé, derrubando gigante, destruindo muralha, porque somos marcados. Só os marcados, você é marcado por Deus. Aleluia. Aí com isso eu concluo dizendo: a marca que Jesus tem ainda, tem no punho, não nas mãos, no punho, em algum lugar da costela, que é direita, que é esquerda, não sei, representa eu e você, representa eu e você, porque essas marcas que foram cravadas nele, foi exatamente para se cumprir o que está em Colossenses capítulo 2, e versículo de número 14, e aqueles pecados foram cravados na cruz do madeiro, e toda a nossa dívida foi paga, foi paga, foi paga. Você não deve nada, você não deve nada, você não deve nada, você não deve nada, porque a marca de Cristo nos marcara, porque a marca de Cristo vos marcara. Oh glória, declina a sua cabeça. Senhor Deus, em nome de Jesus, eis aí os marcado por Deus, eis aí os comprado por Deus, em nome de Jesus. Eu sei que diante de uma multidão dessa, tem pessoas que tinham enfermidade, mas o Senhor, através da marca, o Senhor arranca essa enfermidade agora, em nome de Jesus, e te dá saúde, e te dá saúde. Receba saúde em nome de Jesus. Bata uma salva de palmas para Jesus. Deus abençoe.